Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso programa Almoço e Notícias, sempre no oferecimento de Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui em Nova Trento. E baixe o aplicativo Shellbox e tenha descontos especiais e real na hora do abastecimento. Postos Viabella trazem agora no Nova Trento News o almoço e notícias. Mais uma vez, uma ótima tarde para você e obrigado sempre pelo carinho, pela audiência que você nos dá todos os dias aqui no nosso Almoço e Notícia, programa esse que vai ao ar em todas as nossas plataformas de segunda a sexta-feira. Gente, antes da nossa entrevista, do nosso convidado de hoje, olha essas imagens aí. Bellatrix Quadros, gente, uma empresa que vende no atacado e também no varejo. Está localizada na Rua Florianópolis, o número é o 1260, Ponta Fina Norte, o conhecido bairro de Santo Antoni. Olha, fabrica porta-retratos, caixa para decoração, caixas para presentear, bandejas e muito mais. O telefone WhatsApp da Bellatrix Quadros, as imagens você está acompanhando aí dos produtos lindíssimos, é o 98462-0293, Bellatrix Quadros, aqui em Nova Trento. E também eu chamo a sua atenção para a panificadora e confeitaria Cantinho do Sabor. Olha as imagens dessas delícias, gente. Olha, o Cantinho do Sabor está localizado na Rua Santo Inácio, número 54, em frente à Ótica Moderna. É um local aconchegante, você pode tomar o seu café da manhã aí, pode tomar o seu café da tarde. Vai que você não quer aquele almoço, né? Mas quer fazer um lanche na hora do meio-dia, também dá para fazer, tá? Ali você encontra bolo de milho, sanduíches, mini pizzas doces, cone recheado, pão caseiros de vários sabores, tem salgadinhos, tortas, cookies, tudo com muito amor e carinho. Tudo feito com muito amor e carinho. Gente, ali você vai encontrar aquela delícia que você procura. E se você vai fazer uma festa de aniversário, né? Uma festa de casamento, ou qualquer evento, quer fazer uma encomenda, eu vou te passar o WhatsApp. É o 996 71 8861. 996 71 8861. Cantinho do Sabor. Panificador e confeitaria, bem no centro da cidade. E vamos com o recadinho do Centro Médico Dr. Tomás, 50 anos de medicina do Dr. Tomás. Hoje vamos falar de nutrição. Gente, a nutricionista Emília Tambosi é a profissional responsável pela área de nutrição. Graduada em nutrição pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, a Emília tem cursos de modulação intestinal e de emagrecimento. É pós-graduanda em gastroenterologia funcional e nutrigenômica. Atua na área de nutrição, clínica funcional, emagrecimento, saúde preventiva, manejo de desordens gastrointestinais, doenças autoimunes, oncologia, cirurgia bariátrica e qualidade de vida. No Centro Médico Dr. Tomás, a nutricionista Emília Tambosi responde pela área de nutrição. Mais informações, 3267-0106 ou 99945-8506. Centro Médico Dr. Tomás, Rua João Baer Sobrinho, no centro de Nova Trento. Acompanhe também nas redes sociais.
E antes da nossa entrevista de hoje aqui no nosso Almoço e Notícia, olha essas imagens aí. Olha, essa é para você que está pensando em construir ou reformar. A Reveste Arte é uma empresa especializada nas mais diversas áreas da construção civil e acabamentos. Também atua na venda e colocação de pisos vinílicos e laminados. Eu, por exemplo, coloquei pisos na minha casa da Reveste Arte e eu garanto o serviço, hein? Garantindo conforto, praticidade e durabilidade no seu lar. Produtos com mais de 18 anos de garantia, tendo como meios de pagamento. Presta atenção nisso aqui. Cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, Pix e boleto em até 5 vezes. Entre em contato pelo WhatsApp 489 9813 6338 ou através do Instagram, @Reveste Arte Oficial. Reveste Arte é a empresa certa para você que deseja construir ou reformar. Anota o nome: Reveste Arte. E o nosso Almoço e Notícia segue nesta sexta-feira. Chegou sexta-feira, o último programa desta semana, trazendo sempre entrevistas para você. Antes, olha só, NT Desentupidora atende de segunda a sexta, sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia. WhatsApp fala com o Beto, 98821-5195. Olha só, se entupiu pia, vaso sanitário, ralo, caixa de gordura, canos em geral, chama a NT, o pessoal resolve. Fala com o Beto, tá? Entupiu, a NT Desentupidora desentupiu. Atende em toda a região. Vamos falar de alimentação? Vamos falar de obesidade? Vamos falar de saúde? Hoje, sexta-feira, eu converso com a Emília. Ela é nutricionista e atende no Centro Médico Dr. Tomás. Gente, pensa numa matéria. Até peço para você curtir e compartilhar nos grupos de família, com seus amigos, uma matéria com muitas informações para todos nós. E ela conversa comigo no dia de hoje. Emília, bom dia. Bom dia. Emília, vamos falar sobre obesidade em adultos e idosos, né? Essa semana está se falando muito sobre isso porque nós temos aí um dia que lembra essa questão da obesidade de adultos e idosos. Você, como nutricionista, como é que você vê isto atualmente? Como uma grande causa da maioria das doenças, né? Hoje em dia a gente muito fala da obesidade não por conta só da estética, né? Pela questão do peso, mas na verdade por todas as outras comorbidades que a gente tem associada junto com a obesidade, né? A questão do diabetes, a questão da hipertensão, problemas de sono, né? A questão da apneia e vários outros que a gente acaba tendo por conta da obesidade, né? Na verdade, são comorbidades associadas e relacionadas à obesidade, né? E hoje em dia é muito difícil a gente encontrar um paciente, uma pessoa que não tenha, na verdade, né, nenhuma comorbidade associada com esse sobrepeso, né? Agora, Emília, o que é uma pessoa obesa? Ou seja, toda pessoa, vamos falar bem o português aqui, gordinha, ela é obesa ou não? Não, a gente na verdade trabalha com um cálculo, né, que é onde a gente pega, na verdade, é um cálculo bem básico, né, a gente pega o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado dela, né, esse número a gente utiliza para categorizar se essa pessoa, na verdade, ela tá abaixo do peso, se ela tá eutrófica, que a gente chama, que é quando ela tem um peso pela altura legal, se ela tem sobrepeso ou se ela tem obesidade, né? E além de obesidade, qual o grau, qual o nível de obesidade dela? A gente calcula que um IMC de até 25, a gente tem um paciente eutrófico, né? De 25 até 30. O que seria isto?
Atrófico. O eutrófico é um paciente saudável, através do IMC que a gente calcula, né? De 25 até 30, né? Esse IMC, a gente já tem um paciente com sobrepeso, né? De 30 a 35, obesidade grau 1, 35 até 40, obesidade grau 2 e acima de 40, esse IMC, né? A gente já tem um paciente de obesidade grau 3, que daí já seria uma obesidade bem grave, né? O paciente que tem esse IMC, ele com certeza já vai ter uma gordura abdominal bem elevada, né? E junto com a gordura abdominal, a gente sempre tem que se preocupar também, principalmente com a questão da gordura visceral, que na verdade é uma gordura que ela tem uma capacidade, em termos leigos, assim, né? De colar muito nos órgãos que a gente tem, né? Às vezes ele cola muito no coração, né? Nos órgãos que a gente tem, principalmente aqui no tórax, onde isso pode também acabar atrapalhando o funcionamento dele, né? Ele passa a não responder como ele deveria, né? Aos estímulos do nosso corpo, né? Isso sim pode acabar ocasionando um infarto, problemas de coração. Aí já é uma questão bem grave que a gente tem por trás da obesidade também, quando ela atinge esse nível de grau 3 que a gente diz, né? Que é bem preocupante. Você falou, Emília, em relação ao abdômen. Eu conheço pessoas que, caracteristicamente olhando para elas, são magras, mas com um abdômen grande. Sim. São obesas nesse caso ou não? É porque a gente utiliza esse número que a gente tem do IMC para ter uma boa base, né? Mas hoje em dia, infelizmente, a gente tem o que a gente chama de muito o falso magro, digamos assim. Você olha para a pessoa, ela tem o braço fino, a perna fina, mas ela tem um abdômen grande. Isso, abdômen grande. Nesses casos, vale muito a pena você fazer o acompanhamento com o médico, né? Seja ele um clínico geral, um endocrinologista, justamente para avaliar, né? O que é esse abdômen distendido? Se essa pessoa, mesmo sendo magra, ela já tem uma gordura visceral, uma gordura mais depositada no abdômen, ou se pode ter alguma outra doença, alguma outra questão que está causando essa distensão, né? Então, esse também é o benefício de a gente estar inserido numa clínica, né, multidisciplinar, porque nem sempre, né, o nutricionista ou só o médico consegue fazer essa avaliação de forma correta, né, do paciente, se realmente, digamos assim, a questão médica já resolve o caso dele, se ele precisa de um acompanhamento nutricional, porque já é uma questão um pouco mais grave, que precisa de uma intervenção alimentar, né, e aqui na clínica do Dr. Tomás é muito legal, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar muito grande, várias especialidades, então isso traz um benefício gigantesco para o paciente, né, uma confiança, e ele sabe que ele está inserido numa equipe que vai ajudar ele da melhor forma possível. Ô Emília, a obesidade, toda a obesidade é uma consequência do excesso de alimento que a pessoa consome ou não? Sim, a gente diz que sim, porque, por exemplo, para a gente estar acima do peso, né, ter a questão aumentada da gordura, uma obesidade, a gente precisa estar comendo mais do que o nosso corpo está gastando, né? Claro que tem muitos casos assim, que às vezes uma doença pode atrapalhar, por exemplo, a questão do hipotireoidismo, né? Quando o paciente tem uma disfunção na tireoide, que na verdade a tireoide comanda vários hormônios que a gente precisa no nosso corpo, esse paciente ele pode ter uma dificuldade de perda de peso, né, e uma facilidade de ganho, né? Que daí nem sempre está somente atrelada à questão do consumo energético dele, né? Mas em tese, em termos leigos, sim, é preciso muito cuidar com a alimentação, porque se por longos períodos de tempo você ficar consumindo um aporte energético maior do que o gasto que o seu corpo precisa para desempenhar as funções tanto vitais como do dia a dia, esse paciente vai ter um sobrepeso e pode chegar à obesidade dependendo do grau dessa energia consumida. Eu não sei se você já ouviu isso ou não, mas às vezes a gente vê algumas mães, né? Esse meu filho não engorda de ruim, porque ele come toda a vida e não engorda. Ou pessoas que comem pouco, eu como pouco e eu engordo com facilidade, né? Sim. O que acontece? Olha, isso a gente entra na questão da individualidade de cada pessoa, né? Porque sim, às vezes tem pacientes que têm o metabolismo um pouco mais acelerado, tem pessoas que têm já a questão do metabolismo um pouco mais lento. Isso tudo também está relacionado muitas vezes com a genética dessa pessoa, né? Ou se ela tem alguma disfunção, que na verdade o único sintoma é justamente esse, né? Dificuldade de perda de peso ou uma facilidade, até mesmo, né? A pessoa come e não engorda. Por isso que vale a pena
sempre, gente, não procurar um médico, um nutricionista, só quando a gente já tem uma doença instalada, tá? É sempre bom fazer exames de rotina, pelo menos uma vez por ano, para justamente saber se tá tudo bem e se às vezes essa questão da dificuldade da perda de peso ou da facilidade, ela não tem alguma outra coisa que tá um pouco camuflada dentro desse quadro e dessa característica da pessoa, né? Tem pessoas que o peso parece uma gangorra. Um dia está lá em cima, daqui um mês que vem está lá embaixo, depois está em cima, depois emagreceu, engordou. Isso não é legal, né? Não, isso não é legal e assim, eu falando como nutricionista, isso às vezes me mostra que a pessoa talvez ela tá tendo alguma dificuldade de organizar a alimentação, de entender, né, que às vezes ela não precisa restringir tanto, né, a alimentação, porque hoje em dia a gente vê assim, normalmente a pessoa que tem um sobrepeso, que tem uma obesidade, quando ela chega no consultório, ela fala assim, eu já tentei de tudo, já fiz todo tipo de dieta restrita. Esse que é o problema, a gente precisa ter uma dieta equilibrada e não restrita, por quê? Uma dieta restrita, ela não se sustenta por muito tempo, é impossível a gente ficar muito tempo consumindo uma quantidade calórica muito baixa, né? Porque a questão da caloria, ela envolve a questão de hormônio também, né? O baixo consumo alimentar vai mexer no humor do paciente, isso vai fazer com que ele desconte na comida, então a pessoa vai viver sempre nesse balanço. Uma hora ela emagrece muito rápido, uma hora esse peso volta muito rápido, por isso que é bom a gente ter um acompanhamento. E precisa ter paciência, eu sempre falo para os pacientes, né? A gente nunca engorda, chega num quadro de sobrepeso ou de obesidade do dia para a noite. Geralmente isso é o somatório, né, de maus hábitos alimentares, de meses, de anos, né? Então, quando a gente quer baixar com qualidade de vida, a gente precisa ter um pouco de comprometimento, mas a gente precisa também ter um pouco de paciência. Entender que a gente precisa dar o tempo do corpo, fazer o que está ao nosso alcance, né? Mas respeitar. Dieta restritiva, dieta louca não é sustentável, ela vai voltar, o peso vai voltar com toda certeza. Estou conversando com a nutricionista Emília Tambosi no programa de hoje. Vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Espero que você esteja gostando do nosso Almoço e Notícia de hoje. Daqui a pouco eu volto já com o nosso convidado deste dia para dar sequência à nossa entrevista do dia de hoje. Antes eu falo da ProSul Proteção Veicular. Você sabia que com parcelas a partir de R$ 54,90 por mês, você protege o seu carro? Isso mesmo, protege 100% o seu carro até R$100 mil carro de terceiro, tantos outros benefícios que a ProSul Proteção Veicular tem para você. Gente, aqui em Nova Trento, a ProSul fica bem pertinho, a sala, né, de atendimento, bem pertinho do Arker, e em São João Batista também, no centro da cidade, né? Fica aí na rua Leoberto Leal, bem pertinho também da Igreja Matriz. Lembrando que a ProSul Proteção Veicular protege você e sua família. Eu vou te passar o WhatsApp até para você falar com o Juliano, que é a pessoa responsável aqui pela nossa região. É o 996 76 1855, 996 76 1855. ProSul Proteção Veicular, protegendo você e sua família. Agora acompanhe essas imagens do Ecoparque Sonho Real. Um local lindíssimo para você e para sua família. Acompanhe. Imagine morar em um lugar que proporcione qualidade de vida e bem-estar para você e sua família. Morar próximo ao trabalho e próximo à escola de seus filhos. São João Batista está localizada a poucos quilômetros de grandes cidades como Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Blumenau. Estamos próximo ao litoral e à Serra Catarinense, que estão entre os destinos mais procurados do Brasil para férias de verão e inverno. Somos reconhecidos nacionalmente por nosso polo calçadista, contando com mais de 200 empresas no setor. A cidade e todo o Vale do Rio Tijucas recebe os empreendimentos da LLK Incorporadora há mais de 10 anos. São mais de 250 casas entregues.
chave na mão e mais de 160 mil metros quadrados de empreendimentos já finalizados. E agora apresenta seu mais novo empreendimento com a credibilidade da LLK Incorporadora. Ecoparque Sonho Real. Possui uma localização privilegiada, próximo a supermercado, creche, escola e com distância máxima de 3 quilômetros das maiores empresas da cidade, que somadas geram mais de 3 mil empregos diretos. Conta com infraestrutura completa, pavimentação em pavers, iluminação pública em LEDs, postes circulares e ruas arborizadas. São 155 lotes a partir de 255 metros quadrados, com uma excelente topografia e localizado a apenas 800 metros da rodovia SC 410, na entrada da cidade. Venha viver próximo à cidade sem perder qualidade de vida e conexão com a natureza. Ecoparque Sonho Real, um jeito sustentável de morar. E mais um recadinho para você. Olha, pratique e adquira sua arma de fogo legalizada de forma desburocratizada com a equipe especializada do Clube de Tiro Nona Legião. Olha, trabalha com vendas de armas nacionais e importadas, cursos de tiro básico para iniciantes até níveis mais avançados, com estande de tiro fechado no centro de São João Batista e também ao ar livre aqui em Nova Trento, com pistas de até 120 metros e instrutores sempre à disposição. Venha conhecer, filiar-se e praticar conosco. Informações 998 49 0051. Anotou aí? Clube de Tiro Nona Legião, São João Batista e também aqui em Nova Trento. Estamos de volta com o nosso programa, direto do Centro Médico Dr. Tomás, conversando com a nutricionista Emília Tambosi. Ô Emília, vamos lá. Eu conheço famílias, por exemplo, que o pai é gordinho, a mãe é gordinha e aí eu olho para os filhos todos gordinhos, né? Uhum. O peso, né, ou a obesidade, ela pode ser hereditária ou não? Ela pode ter um fator genético, que a gente diz, né? Só que nesses casos, já muitas vezes, né? O pai mais gordinho, a mãe mais gordinha e os filhos também, vale a pena a gente investigar se realmente não são os hábitos alimentares dentro de casa, né? Que estão contribuindo para a criança, né? Tão nova já ter um sobrepeso, uma obesidade como os pais, né? Uma coisa também que vale muito a pena a gente falar é que genética às vezes pode, né? Dar um caminho pra gente, né? Puxar um pouquinho mais pro sobrepeso, puxar um pouquinho mais pra magreza, mas também não é destino, né? Através de mudanças alimentares, por mais que eu tenha um pai mais gordinho, uma mãe mais gordinha, você não precisa necessariamente seguir esse caminho, né? Muitas vezes a genética não é destino, com hábitos alimentares a gente consegue mudar esse perfil, né? Agora, Emília, pessoas muitas vezes dizem, uma pessoa gordinha, por exemplo, é uma pessoa saudável. Nem sempre, né? Nem sempre. Hoje em dia a gente sabe que a questão do ser um pouquinho gordinho, estar com sobrepeso, ou até mesmo ali no primeiro nível de obesidade, a gente tem um excesso de gordura, né? E o que a gordura faz no nosso corpo? Na verdade, a gordura, ela é inflamatória, né? Ela tem presente nela citocinas inflamatórias, né? Que ela acaba soltando no nosso corpo, como eu já falei da questão da gordura visceral, né? O excesso de gordura é a mesma coisa, às vezes ele pode acabar dificultando alguns processos do corpo, né? Algumas atividades dele, acaba mexendo no hormônio, acaba mexendo no bem-estar da pessoa, né? Então essa questão do gordinho saudável, ela é bem questionável, tá? Às vezes começa com algo silencioso, algo pequeno, mas se justamente não remediar, não mudar os hábitos alimentares, a longo prazo, essa questão pequena pode ser um pouquinho maior e pode vir a se tornar uma doença crônica, onde vai incomodar um pouquinho mais, né? O paciente vai ter que ter um cuidado maior pro resto da vida, daí basicamente. Emília, você falou que a pessoa ela vai adquirindo peso com o tempo, né? Ou seja, ninguém vai dormir magro e acorda gordo, ou vai dormir gordo e acorda magro. Sim. Você pediu que a pessoa, todo mundo conhece seu corpo,
E uma das formas ele vê se ele está engordando e emagrecendo na hora que ele coloca a calça. Isso. Tem coisa errada. Agora, uma coisa que eu não entendo, Emília, é como é que a pessoa sabe que ela está engordando, que ela está emagrecendo, mas principalmente aumentando de peso, e ela chega num estágio, muitas vezes, que só uma cirurgia para resolver, às vezes, né? O que acontece? As pessoas não notam que estão engordando? Assim, às vezes, eu acredito muito que às vezes na correria do dia a dia, a pessoa, ela pode até notar, mas não dá tanta importância, né? Às vezes o paciente realmente, ele relata que ele não nota que quando ele vê, né? Ele só foi no automático, foi vendo que foi crescendo, foi lá comprando roupa, mas nunca parou para refletir assim, por que eu estou engordando, o que está acontecendo, né? Em muitos casos, porque eu também trabalho com cirurgia bariátrica, né? O acompanhamento para pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Em muitos casos a gente vê hoje em dia que nem sempre a cirurgia bariátrica ela já está vindo como uma questão de estética, tá? Uma questão de peso, porque o que acontece? Esse paciente que começa a ganhar muito peso, ele começa a fazer uma bagunça no metabolismo dele, né? Questão de resistência à insulina, ele começa a ter muita gordura visceral, onde começa a aparecer várias doenças que atrapalham a perda de peso. Então, às vezes, daí, quando o paciente ele nota que ele ganhou muito peso e ele tenta perder através da alimentação, muitas vezes, daí, quando ele toma essa decisão, a questão da alimentação e da mudança de hábito, às vezes, ela já não é mais suficiente, né? Onde a gente acaba tendo que ter a intervenção de uma cirurgia, né? Porque outra coisa muito importante a gente aproveitar e falar, já que a gente está na Semana Mundial de Combate à Obesidade, é que a questão de você precisar de uma cirurgia bariátrica, né? Hoje em dia é muito importante a gente falar que ela não é mais uma questão de fraqueza do paciente, né? Porque ele não consegue emagrecer, então ele vai para o mais fácil. A questão da cirurgia bariátrica, ela é uma mudança para o resto da vida. O paciente que se submete, ele precisa suplementar a vitamina para o resto da vida, ele precisa visitar o médico dele todo ano para o resto da vida, nutricionista também. Então, não é uma decisão fácil, mas ela pode salvar vidas, tá? Porque assim, quando o metabolismo já está muito bagunçado, que nada responde aos estímulos, a cirurgia bariátrica, ela pode vir mudar esse quadro, tá? Cessar uma doença crônica, cessar a utilização de muitas medicações, que também, se o paciente não for submetido à cirurgia, né, dependendo do grau, ele vai ter que sempre estar aumentando a medicação e ficar com a medicação para o resto da vida, né? Então, assim, vale a pena você começar de cedo, digamos assim, preste atenção no seu corpo, nos seus hábitos alimentares, viu que o peso está subindo, não digo corre, né, para o nutricionista, mas para e analisa, o que você está fazendo, né? Você está tendo dificuldade no seu dia a dia para se alimentar melhor, a questão é tempo, a questão é não saber fazer um preparo correto dos alimentos. Aí sim, se for alguma dessas dificuldades, o nutricionista ele está aqui justamente para te ajudar nessa organização e nesse rearranjo da sua saúde daí. Para terminar, Emília, vamos lá. O que é uma alimentação saudável que pode prevenir a obesidade? Eu sempre digo para os pacientes, quando eles vêm atrás de uma mudança de hábito alimentar, que a gente tem um pilar muito interessante para começar a entender, né, dentro da questão das mudanças de hábitos alimentares, que a nossa alimentação, ela precisa ser baseada em 2 setores do supermercado, que é o açougue e o hortifruti, né? A gente precisa ter uma alimentação muito variada em raízes, em vegetais, em frutas, em saladas e em carnes, né? Carnes magras, questão do ovo também uma ótima fonte de proteína. E deixar para exceção a questão dos setores do supermercado, que são as prateleiras, né? Onde a gente vai acabar comprando alimentos industrializados, né? Não que a pessoa não possa comer, digamos assim, um macarrão ou alguma coisa desse tipo, né? Mas tentar deixar para exceção. No dia a dia, tentar basear a nossa alimentação com muitas frutas, muitos legumes, proteínas de boa qualidade, então a questão do ovo, iogurte, derivados de leite, se você não tem nenhum problema com lácteos, né? E carnes magras. Esse é o principal pilar para a gente conseguir mudar os nossos hábitos alimentares, né? Deixar de lado tudo que é industrializado. E tudo acompanhado com exercício físico?
De preferência, tá, gente? O exercício físico, ele traz também não só o benefício estético, né? Mas a prática de exercício físico auxilia muito no bem-estar, na produção, na sintetização de hormônios do bem-estar, né? Que é, digamos assim, a gente sempre diz, né? A gente não pode ficar dependendo de um estímulo externo para começar, mas o exercício físico, os hormônios que ele ajuda a gente a sintetizar e produzir, eles acabam deixando como um todo mais fácil, melhor a qualidade de vida, né? Então, duas coisas bem importantes: você começar um exercício físico e mudar os hábitos alimentares. A longo prazo, isso sozinho já vai te puxando também. Você vê o benefício daquilo e você não quer mais parar, né? E aí a gente entra no patamar que a gente diz que é uma qualidade de vida. Você não está fazendo aquilo com um tempo determinado para começar e terminar. Você está fazendo isso para conseguir manter ao longo da sua vida, dentro da sua rotina. Emília, para terminar, você atende no Centro Médico Dr. Tomás? Quando? Isso, todas as quintas-feiras, tá? Todas as quintas-feiras aqui no Centro Médico Dr. Tomás. Dia todo? O dia todo, se precisar. Eu tenho a minha agenda aberta aqui, né? Quem tem o contato aqui da clínica é só entrar em contato com as meninas e tá buscando entender um pouquinho mais sobre o meu atendimento. Também nas minhas redes sociais, tô sempre de portas abertas também para responder quem tem qualquer dúvida e quem quer entender um pouquinho melhor essa questão da qualidade de vida também. E chegamos ao fim do nosso Almoço e Notícia desse dia. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Curta e compartilhe o nosso Almoço e Notícia deste dia. Mas antes eu tenho um recadinho muito, muito especial para você. Olha só, Tia Rô Estética Animal. Olha essas imagens aí. Tia Rô Estética Animal está aqui em Nova Trento, na rua Florianópolis, número 675, no bairro Ponta Fina Norte. Olha, trabalha com banho, corte das unhas, limpeza do ouvido, escovação dos dentes, hidratação, tosa higiênica, tosa na tesoura, tosa na máquina, também tosa das raças específicas, trabalha ainda com plano mensal e quinzenal. E o pet, né, Tia Rô, a Tia Rô Estética Animal, esse pet está completando 2 anos agora no mês de outubro. Gente, os profissionais ali têm qualificação profissional nos cursos IBAN e TOSA e auxiliar veterinário também, participação em workshop com tosadores renomados, experiência profissional com atuação em pet shop, conhecido em Brusque por 2 anos. Gente, olha só. Então vale a pena. Você tem o seu animalzinho de estimação? Então entregue nas mãos desses grandes profissionais aqui de Nova Trento, tá bom? Tia Rô Estética Animal está na rua Florianópolis, bairro Ponta Fina Norte, aqui em Nova Trento. Um local ideal para você deixar o seu animalzinho de estimação e ele sai com certeza muito feliz pelo que é feito ali com muito amor e carinho. Tia Rô Estética Animal, aqui em Nova Trento. E também encerramos o nosso programa em nome da Construtora Porto Belo, de Moacir da Labrida, participando no desenvolvimento econômico de nossa cidade. Curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.